Olá, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e esse é o nosso podcast para falar de arte e educação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao meu podcast, e já quero começar o episódio pedindo desculpas pela minha voz horrorosa. Eu estou aí num processo de gripe, de resfriado, e a minha voz vai e volta. E eu não parei as formações nesse período, por isso minha voz está oscilando, mas eu espero que dê tempo que vocês consigam me aguentar durante alguns minutos aí conversando com vocês, porque eu prometi para mim mesmo que eu não vou deixar nenhuma semana sem postar um episódio do podcast, então tô levando muito a sério isso, e eu espero que dê tudo certo, beleza? E aí, qual é o tema de hoje? Por coincidência, eu já tinha planejado esse tema, já tinha pensado em falar sobre ele, quando chegou uma pergunta de um professor, que era: Rafael, mas por que você é um formador de professores? Como que você chegou nesse lugar? Você estava em sala de aula e depois foi dar formação de professores, ou você já começou dando formação de professores? Então, o debate de hoje é um pouquinho para apresentar para vocês sobre quem forma um formador. Quando eu vou para uma sala de aula, quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe disso, eu vou fazer um trabalho de formação continuadas com professores da rede pública. Ou seja, eu viajo até uma cidade para fazer uma capacitação com esses professores, para fazer uma formação continuada com os professores, para ajudar eles a olharem o material didático, para ajudar a pensar em práticas, para ajudar em sugestões, para trazer novidades, para trazer reflexões sobre a educação contemporânea. Então, o meu papel enquanto formador é trazer novidade, trazer um respiro, trazer alento para os professores. Então, a ideia do formador em sala de aula com os professores, o formador de formadores aí, ele é para trazer um pouco de respiro para esses professores que estão em sala de aula. E hoje o tema vai abordar: quem é que me formou? Quem forma um formador? E se você quer um dia atuar como um formador de professores, o que você precisa? Quais são os elementos fundamentais para você ajudar na formação continuada dos professores? O que você precisa ter? E eu vou falar um pouco da minha experiência enquanto formador de formadores e que vai refletir diretamente nos alunos, que vai refletir diretamente no que acontece em sala de aula. Aí eu elenquei alguns pontos principais aqui, e eu vou trazendo esses pontos principais e comentando como sempre, beleza? Começando pelo comecinho aqui, né? O que é um formador? O que é ser formador de professor? Existem dois aspectos que a gente pode pensar. O primeiro formador de professores é aquele lá da universidade, da formação inicial. Então, eu já fui esse professor, eu trabalhei durante 4 anos na universidade, onde eu dava aula para alunos de licenciatura em artes visuais e licenciatura em música. Então, eram alunos de graduação, eram pessoas que estavam começando na carreira docente, e a minha formação era a inicial. Hoje em dia eu trabalho com a formação continuada, que é aquela formação que vai acontecer depois que os professores já estão em sala, depois que eles já estão formados. Então, quando eu viajo para dar uma formação continuada, eu nunca sei exatamente qual é o público que eu vou encontrar. Se vão ser professores que são formados em arte, professores que são formados em pedagogia, se são professores que não têm formação, se são professores que são formados em magistério. Então, quando eu vou para campo fazer a formação continuada, um dos primeiros elementos é eu conseguir identificar qual é o meu público. E aí tem uma diferença bem sutil entre o professor que forma formador, né, o professor que forma professor, e o professor que forma os alunos. O professor que está em sala com os alunos, ele tem uma realidade, ele tem uma vivência, ele tem uma experiência, uma expectativa. E o formador de professor, o formador do formador, ele vai ter uma experiência diferente. Mas isso, em momento nenhum, em toda a minha carreira, em todas as minhas falas, vai qualificar entre o que é melhor e o que é pior. Muitas vezes eu recebo comentários no Instagram, no YouTube, aqui no podcast, de pessoas que me colocam num status de uma pessoa mais inteligente ou de uma pessoa que sabe mais, porque eu trabalho com a formação continuada. É muito importante que a gente tenha bem claro na nossa cabeça que não é pelo fato de eu trabalhar com a formação de professores que eu sei mais do que as outras pessoas ou que eu sou melhor do que alguém. Porque quando eu estou na formação, eu me preparo para ser o formador dos professores. Quando eu estou com os meus alunos, eu me preparo para ser professor dos meus alunos. Então, quem está formando o professor, ele não é um professor evoluído, ele não é um professor melhorado. Ele é só uma pessoa que se preparou, ou pelo menos deveria, né, ter se preparado para estar com professores.
Então, quando eu estou lá na minha prática, quando eu estou trazendo ideias, quando eu estou discutindo temáticas, quando eu estou trazendo sugestões de aula, tudo isso está vindo porque eu estudei para isso, para aquele momento ali, para aquela atividade específica, e não porque eu seja melhor ou pior do que alguém. Então, para ser um formador, você, a primeira coisa, precisa entender que o teu nível de importância na sociedade, o teu nível hierárquico, é o mesmo dos professores. E isso vem muito na minha prática, inclusive com respeito ao professor que está lá em sala. Porque eu não posso, enquanto formador, vir e dar um monte de ideia ou ficar falando um monte de coisas que não vão ter aplicabilidade no dia a dia desse professor. Você que está me escutando aí, eu não sei se você trabalha no município, no estado onde você trabalha, mas você já deve ter tido uma palestra ou uma formação que quando acabou você falou assim, tá, e eu faço o que com essa formação? Ou você terminou a formação e pensou, muito legal, mas não tem aplicabilidade no meu dia a dia. Então são aquelas formações que terminam e você pensa assim, gente, esse formador nunca pisou numa sala de aula, ou, gente, eu tinha visto que esse cara pisou na sala de aula faz muitos anos. Então o formador, ele precisa ter esse olhar para diferenciar os aspectos dele enquanto formador que vai formar professores, daquele professor que está em sala de aula, que às vezes tem 20, 30, 40 alunos em sala, daquele professor que não tem tempo para planejamento. Então, quando eu falo nas minhas formações, eu falo sobre a importância do planejar. A gente tem que planejar, a gente tem que se dedicar. Mas eu também consigo entender a realidade que às vezes o professor, ele tá com 40 horas semanais, às vezes até mais, e ele precisa fechar uma carga horária gigantesca para dar aula, então eu não posso ficar dando ideias e sugestões mirabolantes que ele tem aqui, ficar reinventando um monte de coisa, sendo que ele não vai ter tempo para isso. Então, uma das primeiras táticas, uma das primeiras coisas que o formador precisa saber é a diferença entre um formador de professores e aquele professor que vai fazer a formação dos seus alunos. Entender essa relação é extremamente fundamental. É importante que as pessoas me vejam e vejam o formador como um mediador, como um levantador de reflexões. Quando eu vou para a formação, eu fico jogando, né? E eu tô amando isso que vocês têm me falado muito nos comentários, que eu tô sendo provocador, que eu tô provocando vocês a pensar em coisas diferentes, porque essa é a minha função enquanto formador de professores, é provocar uma reflexão. Eu não tô aqui para dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, porque quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa? Mas eu tô aqui para apontar minimamente quais são os aspectos mais importantes do trabalho docente. E eu tô aqui para fazer com que a gente reflita sobre quais são os principais pontos que a gente deve abordar com os nossos alunos. Eu tô aqui para abordar qual a importância da arte na sociedade. Então essas reflexões que eu trago são sempre temas disparadores que servem para que cada um ponha a mão na sua consciência e no seu coração e pense de que forma dá para ser diferente. Então, uma das funções desse formador de professores é fazer com que os professores entendam a sua potencialidade, porque o professor é essencial e ele é muito importante. Aqui eu não estou fazendo propaganda, que eu não quero conquistar mais amiguinhos, não, porque eu entendo a função do professor como uma função social extremamente importante, extremamente significativa. Só que a gente, enquanto sala de aula, a gente não consegue refletir sobre isso porque a gente não tem tempo para refletir sobre isso. Então, eu, enquanto formador, preciso te lembrar o quanto você é importante, o quanto o teu trabalho é importante, e quanto as pessoas forem lá te chunchar, reclamar da tua aula, reclamar da tua prática, eu tô aqui para te lembrar que não, é importante, você tem que continuar, que a aula de arte é importante sim, eu tenho que ir lá na Câmara dos Deputados ficar brigando pela arte, porque a arte é importante. Então, a função do formador também é promover reflexões, levantar reflexões. E aí, tudo isso envolve um aspecto ético, né? Porque o formador, ele tem que ter esses princípios, ele tem que entender o que ele está fazendo, ele tem que entender o que ele está falando, ele tem que saber muita coisa, ele tem que abrir um pouco mais o leque de estudos e de conhecimentos. Por que eu estou falando isso? Porque cada lugar que eu vou fazer a formação tem um público específico, tem uma forma de falar diferente, tem uma forma de pensar diferente. Então eu vou para escolas municipais, ou essa semana eu estava numa escola cívico-militar, eu vou para escolas onde a arte é valorizada e para escolas onde a arte não é valorizada, eu vou para escola onde professores são resistentes, eu vou para escola onde o professor não é resistente, eu vou para escola onde todos os professores têm formação e eu vou para escolas onde nenhum professor tem formação. Então, a gente precisa entender todo esse ambiente que a gente trabalha e a partir disso pensar em desenvolver técnicas e práticas a partir da realidade do meu público.
E aí, quem que forma o formador? Como que você se torna um formador? Como que você se torna uma pessoa que vai formar outros professores? Eu sempre digo que a minha vida, eu não fiz muitas escolhas. Eu acho que as coisas foram acontecendo como elas tinham que acontecer. E aí, a minha formação inicial foi uma formação inicial de professor. Me formei em artes visuais, com ênfase em computação gráfica, mas para trabalhar com alunos da escola da educação básica. A primeira oportunidade que eu tive foi quando eu abri um PSS, que no Paraná a gente chama de PSS, que é o Processo Seletivo Simplificado, em alguns lugares chama-se DACT, que aí eu fui para trabalhar com EJA. Então, a minha primeira experiência, diferente da educação básica, já foi uma coisa que aconteceu. Então, abriu uma oportunidade lá, eu vi, falei, eu vou. E fui pro EJA. Da mesma forma que um dia eu descobri que tinha uma escola, um colégio particular que precisava de professor de arte, eu dei a cara e fui. Então, as coisas foram acontecendo, todas as experiências que eu tive. Na universidade, foi a mesma coisa. Abriu uma vaga de contrato temporário para dar aula na universidade. E eu fiquei morrendo de medo. Falei, gente, eu não tenho experiência, não tinha mestrado. Eu falei, como é que vai ser? Mas eu enfiei a cara e fui. Eu sou muito curioso, eu pesquiso muito, eu fuço muitas coisas. Então, quando eu vi que tinha essa possibilidade, eu fui lá e fiz. Fiz a prova para o teste seletivo para professor substituto da universidade e comecei a atuar na universidade. Antes disso, eu fiz uma especialização chamada Docência do Ensino Superior, Docência no Ensino Superior, né? Ela era uma especialização, uma pós-graduação, e era algo bem simples. Deixa eu rapidamente aqui falar a diferença de especialização para pós-graduação. Eu não sei se todo mundo tem isso na cabeça, mas normalmente a gente fala que depois que a gente termina a graduação, a gente faz uma pós-graduação, né? Na verdade, esse termo pós-graduação é tudo aquilo que veio depois da tua graduação. Então, uma especialização, que é comumente chamada de pós-graduação, é uma pós-graduação, mas o nome correto é especialização, porque o mestrado, ele também é uma pós-graduação. O doutorado também é uma pós-graduação. Então, ao invés de falar pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação, a gente usa o termo fiz uma especialização. Os dois estão corretos, mas a especialização faz mais sentido. Então, eu fiz uma especialização chamada Docência no Ensino Superior. E era uma pós-graduação aí, uma especialização de 1 ano, onde a gente aprende técnicas, aprende a fazer planejamento, onde a gente aprende a pensar a formação, onde a gente aprende a pensar o ensino voltado para a graduação. E aí, depois que eu fiz essa especialização e eu fui para o ensino superior, eu comecei a ver que é muito interessante atuar com os professores, né, com os futuros professores, porque é algo que vai mais na base, mais na raiz do que eu estava fazendo em sala de aula com a educação básica. Na educação básica, eu tinha os meus alunos, então eu fazia a prática e eu conseguia atingir aquela quantidade de alunos que eu tinha na educação básica, que fosse 300, 400, 500 alunos por ano. Eu conseguia atingir aquela galera. Quando eu fazia a formação de professores, eu estava formando professores que iam atuar com mais 300, 400, 500 crianças por ano. Ou seja, a minha voz, ela ia ecoar muito mais forte com essa formação docente, com a formação dos professores, porque aquelas coisas que eu sabia, que eu falava e que eu ensinava iam chegar em muito mais pessoas. Então a formação docente me levou a lugares, a pensar possibilidades muito maiores do que se eu ficasse em sala só com os alunos. É óbvio que isso não vai mudar a minha função de professor, eu não vou ser outra pessoa por isso. Mas quando eu trabalho com a formação docente, quando eu trabalho com a formação continuada, eu também tenho uma potência de amplificar a minha voz. Aquelas coisas que eu acredito, que eu vou lá na formação e falo, elas vão ecoar em muito mais pessoas do que se eu tivesse na sala de aula só com os meus alunos. E aí a minha formação continuada foi na especialização e logo depois aí eu entrei no mestrado. O ideal para quem trabalha com a formação docente, seja na universidade, seja na escola pública, é o mestrado. Mas não necessariamente isso é um requisito obrigatório ou não que todas as pessoas que estão lá fazendo formação de professores tenham. Quando eu dei aula na universidade, eu não tinha mestrado ainda. E hoje em dia, tendo o mestrado, eu vejo que o mestrado é muito importante, me levou para lugares que talvez a formação básica não tenha me levado. Mas a gente tem muito bons profissionais,
muito bons formadores que também não têm o mestrado. E o contrário também é verdadeiro, né? A gente tem aquela pessoa que vai fazer formação docente que começa falando o currículo. Ah, eu sou especialista, não sei o que, sou mestre, não sei o que, doutor, não sei o que. E aí quando você vai analisar a prática da pessoa, quando você vai assistir uma palestra, um curso da pessoa, você fica lá virando o olho que você fala, meu Deus do céu, o cara é mestre, é doutor, não sei o que, não sabe dar aula, não sabe falar, não sabe fazer formação de professores. Então, a pós-graduação, tanto especialização quanto mestrado quanto doutorado, são importantes? São importantes, mas a prática, a didática, o saber falar, o saber ouvir é fundamental nessa técnica, nessa teoria de formar pessoas. E aí eu quero fazer um parênteses para resgatar aquilo que eu falei no episódio anterior sobre a importância do repertório, né? Então, como que a gente aumenta o nosso repertório? E eu, enquanto formador de professores, o que eu preciso ter? Que repertório que eu tenho que ter e como que eu aumento esse meu repertório? Eu tenho que estar o tempo todo lendo coisas, vendo coisas, assistindo, consumindo, indo a lugares. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu estou consumindo alguma coisa. Seja um livro, seja uma série. Eu já falei disso aqui no podcast, que eu assisto dorama. Eu não gosto de dorama. Eu não acho que seja... não é minha praia, não curto. Mas eu assisto. Por quê? Porque é uma forma de criar vínculo, de conseguir entender as coisas que as professoras que estão em sala de aula fazem, gostam. Porque o meu público de professoras, eu tenho um público muito grande que gosta do dorama. Então eu posso conhecer o dorama para criar vínculos e para conseguir puxar assuntos sobre aquilo durante a formação. E aqui vale para tudo. Anime, mangá. Eu não consumo o anime e o mangá, mas eu conheço muita coisa do anime e do mangá. Por quê? Porque eu sei que tem um público de professores de arte que gosta disso e que usa muito disso nas suas aulas. Então, enquanto formador, a gente precisa promover a nossa autoformação, que é o tempo todo tá lendo, tá estudando, tá conhecendo coisas, conhecendo o mundo contemporâneo, conhecendo as coisas que as pessoas gostam, não gostam, conhecendo a rede social, sempre acompanhando os debates que estão na mídia. Agora a gente tem o debate da adultização. Eu preciso acompanhar isso, porque quando eu vou para a sala de aula, quando eu estou na frente dos professores, esses assuntos vão surgir. Eu preciso saber falar sobre eles. Eu preciso ter opinião sobre eles. Então, tão importante quanto estar lá na sala de aula, dando a sua aula para os professores, tão importante quanto esse processo, é o processo que vem antes, o que me faz chegar lá na frente desses professores. E aí, a outra expectativa e a outra experiência é a gente pensar quais são os referenciais teóricos que ajudam a pensar no formador. Quando você vai para a sala de aula, você pode não saber, mas você está carregando com você vários princípios éticos, valores políticos, valores sociais. Sempre que você vai para uma sala de aula, você está carregado de outras coisas, seja consciente ou inconscientemente. Tá? Tem várias coisas junto com você. E quando eu vou para a sala de aula, eu preciso saber quem são os teóricos, qual é o embasamento teórico que eu vou usar para fazer a formação. Aqui não é segredo, já falei 1000 vezes, todo mundo sabe disso. Quando eu vou para a sala de aula, o Paulo Freire está indo comigo, o Vygotsky está indo comigo, né? O Piaget está indo comigo, Vallon está indo comigo. Então eu tenho o John Dewey está indo comigo. Então eu preciso pensar nessas perspectivas, nesses princípios teóricos, filosóficos que vão reger o meu trabalho. Toda vez que eu faço uma prática com os professores, eu preciso entender qual é a intencionalidade dessa prática, o que eu tenho por trás dessa intencionalidade. E isso vale para quem está em sala de aula enquanto professor com alunos ou enquanto professor com professores. A gente precisa pensar também que quando eu estou ali na frente, eu estou numa posição de formador, eu estou numa posição de orientador, de mediador, mas em momento nenhum eu posso esquecer que eu sou professor e que a minha função ali é professor. Eu sou o professor naquele momento, estou com os professores, mas eu continuo sendo professor, que é justamente para fazer aquilo que a gente estava falando antes, que é essa relação entre teoria e prática. Eu não posso ir lá na frente e ficar sugerindo coisas mirabolantes, ou eu não posso ir lá na frente dos professores falar coisas que sejam impossíveis, que coisas sejam fantasiosas, ou que não sejam coerentes com o ambiente escolar. Então, quando eu penso nos princípios filosóficos, nos princípios éticos, isso vai se relacionar diretamente com quais práticas eu vou levar, com quais teorias eu vou abordar, com quais
atividades eu vou sugerir. Então toda a minha prática tem que ser pautada e voltada para isso, para aquilo que eu estou levando para os professores, de acordo com os princípios que eu tenho enquanto docente. E aí, outro ponto que eu quero levantar, que são os nossos desafios, né? Os meus desafios enquanto formador de professores. O primeiro deles é equalizar teoria e prática. Quando eu estava na universidade, seja no mestrado, ou quando eu estava na parte lá acadêmica, quando eu era um aluno de graduação, a gente tinha muita teoria. Era teoria o tempo todo, é teoria da arte, teoria da filosofia, teoria da sociologia, teoria das práticas pedagógicas, era muita teoria. Quando eu fui para a sala de aula, eu descobri que a sala de aula é só prática, é colocar a mão na massa o tempo todo, é executar tudo. Eu, enquanto um formador, um mediador, eu preciso equalizar essas duas coisas, eu preciso equalizar a parte teórica que a universidade oferece com a parte prática que a escola necessita. Então eu vou pegar aqueles conceitos todos complexos da parte teórica e colocar ela de uma forma que seja aplicável, que ela consiga acontecer. Então, a principal função ali do mediador, nesse caso, desse formador, é estabelecer relações práticas entre aquilo que a gente viu como teoria e aquilo que a gente está fazendo no chão da sala de aula. Então, um dos desafios do formador é promover a mediação do conhecimento científico, do conhecimento acadêmico, com o conhecimento prático. Vou dar um exemplo bem prático disso. Às vezes eu vou para escolas que as professoras elas descrevem o que elas fazem em sala de aula, que é assim, algo incrível. Elas têm uma prática incrível, elas fazem aulas incríveis, elas têm um domínio de sala incrível. Só que quando eu faço perguntas mais teóricas, elas titubeiam, elas não sabem responder, elas ficam inseguras. E eu já vi professores que são muito bons na teoria, escrevem artigos, dissertações, que escrevem de uma maneira muito boa, bonita, muito formal, interessante, mas que quando vão para a sala de aula têm uma dificuldade de colocar aquilo em prática. A minha função como facilitador, como mediador, é estabelecer essa relação entre esses dois tipos de público. É pegar aquilo que está sagrado lá na cátedra, na universidade, e transformar em algo palpável de sala de aula, e o contrário também, levar essa prática de sala de aula, aquilo que é comum, aquilo que está dentro da escola, para algum lugar dentro da universidade. A dificuldade de trabalhar com professores também vem de um lugar que é o desânimo docente. Todo mundo que me escuta está fazendo um esforço de me escutar. Se você está ouvindo esse podcast, quando? No meio dos planejamentos, pode ser na hora que você está estudando, pode ser na hora que você está na academia, na hora que você está comendo, correndo. Então quem está me ouvindo já está fazendo um esforço para me ouvir. Tem professores que nem vão me ouvir porque simplesmente não tem tempo, ou quando tem tempo querem descansar porque estão cansados. A função docente é muito exaustiva, tem muita gente que desiste. Eu comecei a dar aula e desisti. Eu escuto muitos relatos assim. Eu até dava aula, mas eu desisti porque é muito cansativo, ganha mal e não sei o quê. Quando eu vou trabalhar com os docentes, eu chego em sala de aula muito empolgado, querendo trazer muitas ideias, muitas sugestões, e a galera já chega, lá vem mais uma formação, né? Imaginem quando eu dou formação no sábado, né? Sábado de manhã. Imaginem quando eu dou formação no dia 23 de dezembro, aconteceu uma vez em Rondônia, eu dei uma formação para professores num sábado de manhã, dia 23 de dezembro. Nossa, os professores queriam me matar, eles estavam lá odiando. Só que eu preciso entender esse lado dos professores. Ao mesmo tempo que me deixa triste porque os professores não se envolvem na formação, eu também preciso ter essa reflexão e esse entendimento que o professor está cansado não é porque ele quer, é porque a demanda de trabalho é muito grande, porque ele não está dando conta do trabalho dele, porque é muita coisa o tempo todo, porque a gente é cobrado o tempo todo, a gente tem muita burocracia. Então os professores chegam muito cansados, eles chegam desacreditados, eles chegam achando que o trabalho deles não é o suficiente, ou eles vão para a formação já com essa expectativa, vou lá na formação porque eu já não sei mais o que fazer. Então, lidar com essa frustração docente
também é um desafio para o formador. E eu, quando vou para uma formação, um dos primeiros papéis que eu preciso pensar é nessa escutativa. Eu preciso escutar o professor, eu preciso escutar qual é a angústia dele. Às vezes, a formação, que vai durar lá 4, 8 horas, um dia inteiro, eu tenho que separar uma meia hora para a professora X, que está ali no meu público, que ela precisa falar, que ela precisa desabafar, porque ela está aflita, porque ela não sabe mais para quem recorrer, e ela não quer que eu traga a solução, mas ela quer falar. Então, muitas vezes, a minha função enquanto formador é ouvir, é abrir o meu ouvido e ouvir. Eu amo quando vocês mandam relatos para mim. Eu recebo relato lá pelo Instagram, eu recebo relato pelo WhatsApp, e às vezes as pessoas só querem desabafar, na minha escola tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo e tal. E eu gosto muito de ouvir porque isso também me puxa para o chão de sala de aula, isso me puxa para o meu lugar, para eu entender que quando eu estou falando da formação docente, não é um arco-íris, o mundo não é um morango, não é tudo fácil, não é tudo cor-de-rosa. Então, a gente volta para o chão e lembra que a formação docente é um trabalho, é um desafio, que é difícil. Outra questão que eu esbarro muito quando eu estou fazendo a formação docente, e que se um dia você for fazer formação docente, você vai perceber, é as questões políticas burocráticas das escolas. Então, muitas vezes eu trago ideias, sugestões de como fazer com os alunos, trago ideias de como abordar a atividade com os alunos, e o professor fala assim: ah, Rafael, muito legal, mas aqui na minha escola não dá, porque a coordenação exige que seja assim o assado. Ah, Rafael, aqui na escola o que você está falando não funciona por causa disso e daquilo. Então, muitas vezes, eu vou esbarrar nessas questões que são mais políticas, que são mais burocráticas de cada instituição. Minha função enquanto formador é tentar achar uma saída para essa pessoa. Se ela falar, Rafael, eu não posso fazer essa atividade que você está propondo, porque aqui eu tenho que cumprir o cronograma assim, assim, assado. Então eu preciso ouvir isso que o professor falou e pensar de que forma aquilo que eu falei pode entrar no cronograma dele. Esse é um desafio bem considerável, tá? Eu acho que esse é um dos desafios que eu mais enfrento aí. Porque os professores, quando eu vou para a formação, eu encontro muita gente resistente. Eu encontro muitas pessoas que fazem a sua prática daquele mesmo jeito, desde sempre, e que não querem mudar a sua prática. Então eu preciso entrar, eu preciso furar a bolinha dessa pessoa para mostrar que dá para fazer diferente, para mostrar que ela pode ir além, para mostrar que o trabalho dela pode ser modificado e que não é porque ela fez uma coisa a vida inteira do mesmo jeito que aquela coisa tá certa ou que tá errada. Então eu, enquanto formador, preciso ter escuta ativa para conseguir interferir no trabalho daquele professor. Outra coisa que eu gosto muito, que isso eu já falei, mas eu vou reforçar agora, é que muitas vezes as pessoas me veem num papel melhor, de mais destaque do que um professor de sala de aula. O que as pessoas não sabem é que ouvir o professor que está em sala, conhecer professores que estão dando aula em sala de aula, é muito maravilhoso, porque é uma forma da gente aprender a valorizar as experiências que os professores têm. Às vezes a gente acha que por estarmos lá numa sala de aula, numa escola pequena, numa escola afastada, ou porque eu tô lá com os meus alunos do quarto aninho, eu não tenho muito valor. Só que quando eu vou fazer a formação, a experiência que os professores têm, as coisas que os professores trazem para mim, gente, isso é muito mais importante do que as coisas que eu levo para eles. Sério, vocês não sabem o quanto é importante as coisas que eu escuto. Lógico, eu vou escutar coisas aí que eu não gosto, eu escuto professores com discursos problemáticos, mas, de um modo geral, eu escuto muito professor falando muitas coisas interessantes. Então, aqui vai uma dica para quando você for fazer uma formação, óbvio que cada formador é diferente, mas quando você for fazer uma formação, ou quando você tiver com vontade de escrever alguma coisa para mim, me contar alguma coisa, não pensa duas vezes, fala, escreve. Por quê? Porque eu também me formo quando você está me escrevendo. Eu também me formo enquanto professor, enquanto ser humano, na fala do outro. Quando os professores chegam para mim e falam, eu fiz uma atividade assim, assim, assado, você acha que tá certo? E aí eu tenho que falar pro professor, quem sou eu para dizer se a tua prática tá certa ou não? Eu tô aqui pra gente pensar junto, eu tô aqui pra gente refletir junto, tô aqui pra construir junto. Então, pensar nesse desafio é gigantesco, é difícil, mas é muito gratificante. Então, a formação, ela também assume esse papel de entender as experiências que cada um tem. E saber que o professor que está lá em sala, normalmente, ele está levando toda a experiência e expectativa que ele tem de vida. Às vezes o professor está lá dando o melhor que ele tem. Às vezes é ruim, às vezes é pouco, às vezes é.
mas é o que ele conseguiu naquele momento. Assim como quando eu vou fazer formação, tem formações que eu saio, que eu vou pro hotel, que eu vou pra minha casa e que eu penso assim, nossa, que desgraça, foi uma bosta, né? Nossa, que formação ruim, fui muito ruim, por quê? Porque eu não tava num bom dia, ou porque eu não tava preparado, ou porque o público não me ajudou a pensar em coisas, estratégias diferentes. Hoje, eu sou uma pessoa que fiz formação hoje, tô rouco, e quando eu chego eu fico frustrado, poxa, com a voz ruim, né, que os professores mereciam me ouvir melhor, só que ainda assim eu dei o meu melhor naquele momento, fiz o que eu podia naquele momento, rouco, sem voz, com dor de garganta, mas eu fiz o que eu podia. Então acho que esse é um dos aspectos importantes também, que é dar aquilo que você tem naquele momento. Isso é um papel do formador. E aí, reflexões finais, é importante a gente entender que o formador, ele não prepara um professor para dar aula. Eu não vou lá para dizer como que você tem que fazer. Isso é uma coisa que eu sempre brigo nas formações, que os professores querem ideias práticas, tá? Mas como é que eu faço isso na prática? Eu não tô lá para te dizer como você faz a atividade em si. Sabe por quê? Se eu vou lá na sala e falo assim, ó, trabalho o abstracionismo desse jeito, faz isso, 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 isso. Aí você vai fazer. Eu venho embora, você vai semana que vem e faz aquilo que eu falei. Daqui 2 semanas você não vai saber o que fazer, porque você só sabia fazer aquilo que eu falei para você fazer. Então, qual é a minha função enquanto formador? É sugerir várias práticas, mas sugerir reflexões de onde vem o abstracionismo. Por que é importante trabalhar? Como que dá para trabalhar? De que formas? Que formatos? Porque eu vou te despertar o interesse para pensar em várias práticas que durem um tempo, né? Que você consiga estender. Se eu ficar sempre levando a atividade pronta, a sugestão pronta, as pessoas falam, Rafa, por que você não escreve apostila para vender? Se eu faço uma apostila e vendo, você só vai saber aplicar aquilo que tá ali, que eu escrevi que tá ali. A ideia não é essa, a ideia da formação é que você aprenda, que você construa instrumentos e repertórios para fazer individualmente, para fazer sozinho. Por isso que eu sempre falo, quando alguém fala assim, eu queria comprar um livro didático escrito por você. Eu falo, você não vai comprar, nunca vai comprar. Por quê? Porque a ideia das minhas aulas de formação é te dar instrumento, te dar repertório para que você consiga construir o seu próprio, para que você não precise gastar dinheiro com isso, para que você possa construir. Então, a formação continuada não é para levar para você práticas específicas, atividades específicas, é para te levar ampliações, sugestões, reflexões, para que a partir daí você construa o seu repertório, né? Uma outra função bem importante do formador é mostrar a importância crítica da docência, a formação ética da docência. Já falei disso também, mas vale a pena, porque o professor, ele tem que desenvolver um papel. O professor desenvolve um papel muito significativo na escola, que é formar seres humanos. A gente está formando os indivíduos, seres humanos, e isso é muito importante. Então, minha função enquanto formador é fazer com que os professores não esqueçam disso, porque muitas vezes a gente esquece. A gente tá com muita demanda, tá com muita coisa para fazer, e o fulaninho lá da turma do sexto B não fica quieto, mas a minha função lá enquanto formador é te lembrar do teu papel, te lembrar da tua importância na escola. E também a gente fala muito sobre as atualizações do mundo, né? Sempre trago aqui a referência que lá em 1971, a gente tinha educação artística. E eu tenho muitos professores que são formados em educação artística e estão até hoje em sala de aula praticando a educação artística, aplicando a educação artística. Então, uma das funções enquanto docente, enquanto formador de formadores, é atualizar essas pessoas. É trazer quais são os debates atuais, é falar sobre arte contemporânea, é falar sobre a diferença da educação artística para a arte, que hoje em dia, quando a gente fala em arte, a gente está falando nas linguagens artísticas, a gente está falando em repertório, a gente está falando em contextualização, eu estou falando numa educação crítica. Então, uma das funções fundamentais do formador é atualizar quem está em sala de aula e não teve tempo para estudar mais, para se atualizar mais. Quando eu chego lá nas escolas e eu falo que não é para fazer cartãozinho de data comemorativa, a primeira coisa que acontece é os professores me olharem torto, né? Eu escuto, tem professores que querem me matar, porque eu falei que não é para fazer cartão do Dia dos Pais. E aí, eu preciso explicar para elas por que a gente não faz o cartãozinho. Quando eu explico, elas falam assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Agora que você tá falando, eu tô entendendo por que eu não devo fazer.
Então a minha função enquanto formador é ir lá para plantar essa sementinha, para debater isso com as pessoas, porque a pessoa está fazendo porque sempre foi assim, porque ela aprendeu a fazer assim, porque é normal fazer assim, porque faz parte do trabalho fazer assim. Então eu vou lá para dizer, ó, não é assim, porque isso dá para fazer desse jeito, isso dá para fazer daquele jeito. Então a importância da formação docente, da formação do formador, é despertar naquela pessoa que está ali na plateia, no público, essa reflexão, essa consciência crítica do seu próprio trabalho. Então aqui algumas dicas finais. Primeiro, quando você for para uma formação, vá com o peito aberto. Eu sei que às vezes a gente vai para formação que o formador é muito ruim, é muito, muito, muito ruim. Eu passo por muitas formações que eu tenho que aguentar o formador e ele é péssimo. O que eu faço? Eu falo uma frase de coach aqui, mas eu sempre vejo o copo meio cheio. Porque por mais péssima que esteja sendo a formação que eu estou participando, eu sempre tiro alguma coisa dessa formação. Seja, eu vou ver o que ele está fazendo para eu não fazer igual. Ó, eu vi que isso aqui não funciona, então não vou fazer. Ou seja, para ver as coisas que ele está fazendo e tirar ideias. E tudo que o formador está falando nada me interessa. Mas tenta prestar atenção e tenta tirar alguma coisa de bom nisso. Porque todo mundo tem alguma coisa boa. Todo formador traz uma ideia, uma sugestão, mesmo que seja nas entrelinhas. Quando eu faço formação, eu sei que tem momentos que os professores dão uma desligada. Então, vou ficar 8 horas falando, tem uma hora que teu cérebro dá uma apagadinha. Não tem problema. Quando ele retornar, que o teu cérebro retorne e você possa tirar proveito daquilo que eu tô falando, consiga pensar em alguma coisa a partir daquilo que eu tô falando. Então, quando for para uma formação, vá de coração aberto, vá disposto a ouvir. Eu quero que vocês me contem também qual que é a experiência que vocês têm com a formação continuada nas escolas que vocês trabalham, nos municípios. Podem mandar tanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto no Instagram, no WhatsApp. Qual é a tua experiência com a formação, com as formações que vocês fazem, tá? E aí uma outra dica é, se você quer ser um formador, o que você precisa? Eu listei aqui nesse episódio várias coisas que você pode ter, mas acho que a dica final é tão importante quanto o trabalho docente é entender num viés mais amplificado que o formador de professores, ele precisa entender o que está acontecendo no mundo e ter uma consciência crítica do seu trabalho para que quando você vá formar professores, você saiba por que você está fazendo isso. Então os meus princípios, eles estão sempre comigo. Então eu posso estar lá no Acre, eu posso estar lá no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Norte, os princípios que eu tenho com a educação são os mesmos. Não é uma atividade, um trabalho só para ganhar dinheiro. Eu não faço isso porque eu ganho dinheiro. Eu faço isso porque eu acredito nos princípios da educação. E aí vem uma dica: se você não acredita na educação, não seja professor e não seja formador de formadores. É duro falar isso, é duro ouvir isso, mas assim, a educação, ela tem um papel fundamental e transformador na sociedade. Se você não acredita nisso, se você já está cansado, se você já está desanimado, se você acha que não dá mais certo, vai fazer outra coisa. Por favor, não fique em sala de aula, porque você está atrapalhando a cabeça das crianças, você está atrapalhando a educação. A educação precisa de pessoas críticas. Mas é óbvio que esse recado não é para você, porque eu sei que se você está aqui me ouvindo, você tem aí um repertório, tem uma educação crítica, tem reflexões para fazer, tem feito reflexões, o que é fundamental. Eu acho que esse é o aspecto mais importante da formação, que é não desistir e acreditar naquilo que você está fazendo enquanto docente. Vamos para o nosso quadro? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? O quadro O que está acontecendo de hoje, eu trouxe uma notícia que saiu na mídia aí, né? Essa notícia saiu essa semana nos portais de notícias e vocês devem estar acompanhando aí o quanto o Trump, né, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele tem mexido com a economia brasileira e ele tem provocado economias no mundo inteiro, o tanto de problemática que esse homem tem desenvolvido aí ao longo da sua gestão, mas eu trouxe um aspecto que envolve a arte, que envolve a gente, professores de arte de alguma forma. Eu não sei se vocês viram, mas o Donald Trump, ele juntou um grupo de pessoas e ele criou uma central administrativa de um grupo de especialistas, entre aspas, que vão visitar museus, que vão visitar espaços expositivos, e o governo vai selecionar o que desses espaços expositivos vão ficar disponíveis e o que não vão. Então é assim a matéria.
Casa Branca ordena revisão dos museus para garantir alinhamento com Donald Trump. Smithsonian Institution, que administra museus públicos dos Estados Unidos, foi advertido para promover excepcionalismos americanos e remover narrativas divisivas. O que significa isso? Então, o presidente dos Estados Unidos, ele fez essa comitiva que vai analisar as exposições que estão em cartazes nos museus dos Estados Unidos. E o governo vai ter liberdade, vai ter uma autorização aí para tirar tudo aquilo que ele não concorda de dentro do museu e deixar em exposição só aquelas narrativas que fazem parte daquilo que ele acredita que está certo. Isso é tão problemático em tantos níveis que eu não sei nem por qual começar. Quando eu peguei essa matéria, eu falei, gente, é tão problemático que eu não sei nem o que dizer. Só para fundamentar aqui, quando a gente fala nessa perspectiva, os museus dos Estados Unidos, esse Smithsonian Institute, ele é responsável por vários museus, ele junta vários museus. Então, o Museu de História Natural, Museu de Arte, Museu da Casa Branca, existem vários museus. E o governo quer que vá um grupo de pessoas nesse museu, analise a exposição que está lá, e aí eles vão mandar um relatório para esse museu dizendo, ó, essa coisa aqui pode continuar, essa aqui não pode, essa aqui tem que tirar, essa aqui tem que tirar. Isso é tão problemático, porque vamos pensar, primeiro de tudo, que o museu é justamente um espaço para promover a reflexão. O museu é um espaço aberto, e qualquer pessoa pode ir lá, qualquer artista pode colocar sua obra dentro do museu. Quando a gente diz qual é o tipo de artista que a gente vai autorizar a entrar no museu, a gente está fazendo um processo de seleção a partir das coisas que a gente acredita e a gente está promovendo aí uma censura, a gente está promovendo uma escolha das coisas que devem ou não devem estar em exposição. Isso é problemático porque a gente tá delimitando uma narrativa. Vou dar um exemplo bem prático de algo que os Estados Unidos podem passar. Não sei se você sabe, mas não existem mais indígenas nos Estados Unidos, né? Porque a colonização exterminou todos os indígenas. Aquele indígena que a gente assistia lá no Pica-Pau, lembram? Que tem aquele penacho, né? Que tem aquela plumaria que vem na cabeça até o chão, né? Que são as penas. E ele usava como se fosse um kimono. Esse é um perfil do indígena americano, norte-americano. Ele não existe mais, porque ele foi exterminado. Os museus contam essa história, que existiam indígenas que agora não existem mais, porque o colonizador destruiu todas as populações originárias. Você imagina se o Trump resolve contar que não foi bem assim ou que não existiu isso. E aí, na perspectiva dele, ele tira a história do apagamento das identidades indígenas. A gente vai apagar um momento da história só para que o museu esteja alinhado com aquilo que ele acha certo. Olha o quanto isso é problemático. Já pensou se cada governador, se cada presidente, se cada pessoa política no Brasil escolhesse mudar o cenário expositivo, mudar o cenário artístico de acordo com aquilo que ele acredita? Então vamos pensar lá no Hitler. Ele era um admirador da arte. A gente sabe que Hitler gostava de arte. Inclusive, muitas pessoas falam que toda essa questão do Hitler foi uma desilusão com a arte, né? Como ele não foi aceito num grupo artístico, ele não conseguiu ser artista, ele se tornou essa pessoa ruim. Isso tem muitos fundamentos, tá? O Hitler gostava. Mas vamos imaginar que a partir da narrativa dele, ele vai desconsiderar todos os artistas judeus, todos os artistas mulheres, todos os artistas pobres, todos os artistas LGBTQIA+, e ele queima todas essas obras, destrói todas essas obras. Aí, quando muda o cenário político, quando vem um outro político de um outro partido, de um outro contexto político, a pessoa que veio depois, se ela for com a mesma idealização dessa pessoa, vai manter do jeito que tá, mas se ela tiver um posicionamento político contrário, eles vão ter que refazer as obras, vão ter que fazer de novo, porque já foi destruída pelo governo anterior. Então, se cada governo optar por transformar o espaço expositivo numa extensão da sua decisão política, a gente vai ter uma problemática gigantesca no mundo da arte, que é o que a gente já enfrenta na sociedade brasileira. O Brasil é um país que ele não é... As políticas públicas, quando se tem uma lei,
muitas vezes, elas não são políticas públicas de longo prazo que favorecem a população. Elas são campanhas eleitoreiras, né? São campanhas publicitárias, são campanhas que valorizam o partido político, ou o político em si. A gente vê muito isso na educação. Então, entra um prefeito, entra um governador, daí ele fala, não, vamos ter livros digitais, vamos ter materiais digitais, vamos ter computadores nas escolas. Aí passa 4 anos, entra um outro prefeito, um outro governador, ele fala, não, vamos tirar isso, vamos trocar tudo, porque ele não quer continuar o trabalho que o outro candidato de um outro partido fez. Então ele muda tudo, daí começa tudo do zero. E aí toda vez a gente está começando, porque a cada 4 anos tudo muda. Muda prefeito, muda governador, muda presidente, a gente está o tempo todo começando. Agora vocês imaginem, se isso vira moda, se o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos começa a invadir os museus do mundo inteiro. Vocês imaginem, a gente tem a guerra na Ucrânia, a gente tem o Zelensky, a gente tem o Putin. Se cada um deles quiser colocar nos museus de arte, nos museus de história, nos museus, qualquer tipo de museu que a gente tenha lá, só coisas que correspondam à sua visão de mundo, à sua visão política, a gente vai transformar o museu, a gente vai transformar o espaço expositivo num ambiente de narrativa única. A gente vai deixar, a arte vai deixar de ter a função que tem. Porque se a arte é para promover a reflexão, quando eu digo o que o meu público tem que ver, quando eu digo qual é a narrativa certa, eu tiro esse espaço de reflexão, eu tiro a oportunidade da pessoa refletir. Toda vez que a gente vai ao museu, as obras que estão lá, elas têm ideologia? Claro que tem. Quando a gente vai para a sala de aula, existe ideologia? Claro que existe. Porque quando você vai para a sala de aula, você carrega com você tudo aquilo que você acredita. Se você é militante, se você não é, se você é homem, se você é mulher, se você é LGBTQIA+, não é, tudo isso vai com você, porque a gente não é uma coisa no profissional e uma coisa no pessoal, a gente é uma coisa só. Se a gente fica pensando nessa ideologia de uma pessoa que tem uma visão única, exclusiva de alguma coisa, se tornar essa pessoa que vai filtrar o que pode e o que não pode ir para o museu, a gente vai ter sempre o perigo de uma história única. Então existe um livro chamado O Perigo de uma História Única, né? E quando a gente pensa nisso, a gente não pode deixar que esse tipo de censura, que esse tipo de imposição política supere a arte, seja maior do que a arte. O museu está lá justamente para debater, para discutir, para trazer reflexão. Ele não está lá para contar a história de uma pessoa, ele está lá para contar a história de todas as pessoas. A gente viveu durante muitos anos a hegemonia, a narrativa hegemônica dos países hegemônicos, brancos, pessoas. A gente vive a história sempre contada pelo lado do vencedor, pelo lado do colonizador. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de ouvir a história pelo outro lado. E quando isso finalmente começa a acontecer, a gente começa a ver que existem políticos como esse presidente que vai começar a ter uma visão contrária a isso. Vou dar um último exemplo para deixar bem claro para vocês. A gente sempre aprendeu o descobrimento do Brasil a partir da visão do português. Então, Pedro Álvares Cabral, 1500, 22 de abril, saiu de Portugal, estava indo para a Índia, se perdeu, caiu aqui no Brasil e ele descobriu o Brasil. Essa foi a história que a gente aprendeu. Foi assim que eu aprendi na escola. Hoje em dia a gente sabe que tudo isso é mentira, ele não estava indo para a Índia coisa nenhuma, ele sabia que o Brasil já existia rotas marítimas por aqui, a gente já sabe que o descobrimento do Brasil foi uma história contada pra gente. Hoje em dia, quando a gente vai num museu indígena, quando você vai numa exposição que tem arte indígena, você consegue ver isso, você consegue entender essa narrativa, você consegue entender outras histórias que não aquela que foi contada pra gente. Agora você imagina se o presidente do Brasil, seja ele qual for, decide que não, vamos apagar essa história, eu não concordo, eu não acho que foi assim, vamos tirar essa parte histórica do museu. Então, se cada pessoa que for assumir um cargo político, por sua própria e única exclusiva decisão, contar a história no seu ponto de vista, a gente vai ter a história sendo distorcida o tempo todo e sendo contada de uma maneira extremamente problemática, porque vai faltar a verdade. Vão ser pontos de vista soltos, sem contexto e sem criticidade. Bom, é isso. Espero que tenha gerado alguma reflexão aí na sua cabeça tudo isso que eu falei. Mais uma vez, me desculpem pela voz. Sei que foi difícil me aguentar durante tanto tempo com essa voz, mas esse episódio foi bem importante para mim. Queria muito ter feito. E se você tem sugestão de próximos episódios,
me manda lá no Instagram, me manda no WhatsApp. Se quer mandar um áudio com uma dúvida, mande um áudio de até 1 minuto lá com a sua dúvida pra mim no WhatsApp. O número do meu WhatsApp está no meu Instagram. Você vai entrar lá na minha bio, clica lá na minha bio, tem um link, tem o meu Instagram lá. Eu não vou falar porque eu não lembro de cabeça, tá bom? Espero vê-los em breve. Até já. Tchau.